Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma aula. Na aula passada eu deixei para vocês fazerem o exercício número 6, tá? Da tarefa de casa. E aí a gente vai corrigir ele, né? Então ele falava assim: considere o gráfico ao lado referente à produção de petróleo e gás em 3 estados da região sudeste do Brasil. Que tipo de gráfico é esse? Bom, então a gente viu na aula passada que esse tipo de gráfico aqui é um gráfico de curvas, né? Então, pode escrever que é gráfico de curvas. A gente viu, se não me engano, o gráfico número 2 e número 3 da aula passada era um gráfico de curvas também, tá? Então, pode escrever aí que esse é um gráfico de curvas. Aí ele fala assim: escreva as coordenadas que representam todos os dados. Então, quais são essas coordenadas que representam os dados? Então, você vai olhar, embaixo tem os anos, não é? Ali os anos que tá 2011, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 é como se fosse o nosso eixo X. E aí os dados ali, que é 64, 408, 1738, eles são o nosso eixo Y. Então você vai combinar o eixo X com o Y e fazer a coordenada. Então, por exemplo, ali, ó, vai pegar 2011 é o X, 64. Próxima coordenada, 2011, 408. Próxima, 2011, 1738. Próxima, 2011, 2560, tá? E assim sucessivamente, ó. A última, 2017, 465. 2017, 476, tá? Então você vai fazer isso com todos, tá bom? Ali no caso vai ter 2011, 2014 e 2017. E vai combinar cada um deles com os eixos Y, ok? E ali escreva 3 afirmações possíveis sobre esse gráfico. Essa resposta é pessoal, tá? Então você pode escrever o que você... não o que você quiser, né? Tem que ter a ver ali com o gráfico, não vai escrever uma coisa nada a ver, né? Mas o que a gente pode escrever, por exemplo, assim, de afirmações? A gente pode falar que a produção de petróleo, ela é crescente, então ela está crescendo. A gente pode falar... você pode pegar, por exemplo, cada uma dos estados e falar o quanto que cresceu. Olha, ali por exemplo, o menor ali é São Paulo. Então, São Paulo, a taxa de crescimento dele então, foi de 64 para 252. Aí você pode subtrair para ver quanto que foi essa quantidade, tá? Então, você pode escrever aí o que você quiser, tá? O que você achar que seria relevante, tá? Para escrever, ok? E aí agora a gente vai então lá começar um módulo novo, tá bom? Que é a área do trapézio e do losango, ok? Então ele começa, módulo 24, página 435. Então ele coloca ali pra gente, né, ele desenha um hexágono, aí ele começa a falar algumas coisas, né? Então não sei se no 7º ano você estudou o cálculo de área de diferentes polígonos, mas não viu como determinar a área de um hexágono regular. Será que mesmo assim você consegue resolver o desafio proposto pela professora? E aí ali ele consegue determinar a área do hexágono dividindo aquele hexágono em em triângulo, tá? E ele vai fazendo alguns passo a passos ali. Divide em retângulo também, em paralelogramo, tá? Bom, vamos lá para a página 436, tá? A gente vai começar dali, que fala assim: retomada do cálculo da área de um triângulo. Então, ó, considere o triângulo BCD da figura que tem lado CD medindo B e a altura BH relativa a esse lado medindo H. Então, ó, lá embaixo é o lado CD, né? Ele chamou a medida ali de B. E a altura, que é o pontilhado que ele deu aí pra vocês, ele chamou de H, tá? Aí ele fala assim: vamos tomar outro triângulo congruente ao primeiro e fazer uma composição das duas figuras conforme indicado a seguir. Então, o que ele faz ali, ó? Ele tem um triângulo e aí ele pega esse mesmo triângulo, ó, e põe aqui, tá? Então, ele tem um triângulo aqui e um triângulo aqui. A gente viu que aqui é a altura H, então aqui também, ó, vai ser a altura H. Aqui mede B, aqui também vai medir B, ok? Aí, olha só. Observe que, como os triângulos CDB e CBE, são esses dois triângulos aqui, tá? Eles têm medidas iguais, então os lados CD e BE são paralelos. Então, esses lados aqui são paralelos e esses lados aqui são paralelos. Aí ele fala o seguinte: das observações anteriores, pode-se concluir que BCDE é um quadrilátero notável,
classifique esse quadrilátero. Como que é o nome de um quadrilátero que tem dois lados paralelos e dois lados paralelos? É um paralelogramo, né? Então, o nome dele aqui é paralelogramo, tá? Qual é a área desse quadrilátero? Bom, como que a gente calcula a área de um paralelogramo? A gente pega a base dele e multiplica pela altura. Então, a base aqui é B, vezes a altura, que é H. Então, a área é igual a base vezes a altura, tá? Qual é a área do triângulo BCD? Explique o que você pensou. Então, olha só, a gente não tem dois triângulos aqui e um aqui? Eles são iguais. A área de tudo é base vezes altura, é B vezes H. Então, como que é a área disso? Só do triângulo? É só dividir pela metade. Então, a área do triângulo aqui, no caso, vai ser a base vezes a altura dividido por 2, que é a metade. Tá? Então, beleza. Então, a gente relembrou como que a gente calcula a área de um triângulo, tá? É só a gente pegar a base dele vezes a altura. Isso vocês viram bastante já, né? Tá? Então, é assim que calcula a área de um triângulo. E é isso que a gente vai usar para fazer o exercício número 1, tá bom? Então, eu copiei isso aí na página 436 e agora a gente vai para 437, tá? O exercício número 1, então, observem bem a apostila de vocês aí, ó. Ele fala assim: usando a fórmula relembrada na atividade anterior, calcule a área dos triângulos desenhados na malha quadriculada. Indique nas figuras as medidas usadas em cada caso para fazer o cálculo. Então, olha só. Exercício 1. A gente tem um triângulo azul, né? Então, qual que vai ser a área desse triângulo azul? Que é o triângulo número 1. Bom, olha só. A área do triângulo é que base vezes a altura dividido por 2. A base dele, a gente pode usar qualquer um como base, qualquer lado como base. Mas a gente vai dar prioridade de pegar uma base que a gente sabe quanto mede. Qual base que a gente vai saber quanto mede? Uma que está assim na vertical, que dá pra gente contar os quadradinhos. Ó, tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos, tá vendo? Então, no triângulo azul, ó, ele é assim, né? Essa base aqui, ela mede 4 quadradinhos. Então, aqui, a base vai ser 4. Quem que é a altura? Então, se a base tá aqui, a altura vai ter que estar aqui, tá? Então, ó, a altura, a gente vai pegar o ponto mais distante ali da base, tá? Então, se a gente contar, ele vai ter 3 quadradinhos. Então, vai ficar 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2. 4 vezes 3, 6. Então, ele vai medir 6 unidades de área, tá? Agora, a gente vai olhar o triângulo 2, ó. Ele é assim, ó, o triângulo 2 tá assim, assim e assim, ó. Esse lado aqui, então, vai ser a nossa base, tá? Que mede quanto, ó? Quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4. Então, a base aqui vai ser 4. A altura vai ser esse daqui, ó. Que mede 1, né? E aí, dividido por 2. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai ser 2 unidades de área. E o último, ele é assim, ó. Então, quem que a gente consegue usar como base? Aqui, né? Se você contar, vai ter 2 quadradinhos ali. E quem que vai ser a altura dele? A gente pode pegar, ó, isso aqui como altura, esse lado aqui. Então, ele vai medir 1, 2, 3. Então, vai ser 3. Então, a base, que é esse daqui, mede 2. A altura mede 3. E aí, a gente vai dividir por 2. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3 unidades de área. Ok? Então, isso aí foi só pra gente relembrar, tá? Vocês já aprenderam, então a gente relembrou, porque a gente vai usar isso agora pra aprender a área do trapézio, tá? Então, copie aí na apostila de vocês e vamos começar agora a área do trapézio. Então, agora vejam lá o que ele vai falar pra gente, ó.
Trapézio é o quadrilátero que possui dois lados paralelos. Quando esses lados são congruentes, recebem o nome de bases. Base maior e base menor. A distância entre as bases de um trapézio é a sua altura. Observe esses elementos do trapézio a seguir, ó. Então, o que acontece? O trapézio tem que ter duas bases paralelas. Então, ó, ela vai ter uma base aqui e uma base aqui. Essas bases são paralelas, tá? Aí, esse lado aqui e esse não vai ser paralelo, tá? Se eles fossem paralelos, seria um paralelogramo, tá? Mas não é. Aí, olha o que ele fala pra gente. B é a medida da base maior. Então, tá vendo que essa aqui é a base maior? Então, a gente chama ela de B. Essa aqui é a nossa base menor. Então, a gente chama de B minúsculo, tá? B maiúsculo e B minúsculo. Deixa eu pôr os pontos. É D, E, F, G, né? Então, ó, D, E, F e G. Aí, ele fala pra gente que a altura é a distância entre as bases. Então, a gente traça uma altura aqui, ó, que é a distância entre essa base e essa base. Olha só, eu posso traçar essa altura onde eu quiser. Posso traçar aqui e aqui. Mas ele traça exatamente do vértice até aqui, justamente para formar um triângulo e um retângulo. Porque isso vai ser muito importante pra gente na hora de descobrir a área, tá? Então, essa aqui é a nossa altura e ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus aqui, tá? Vamos traçar a diagonal DF do trapézio, dividindo em dois triângulos. Então, olha só. Ele vai traçar a diagonal DF, que é essa daqui, ó. E aí, divide o trapézio em dois triângulos, tá vendo? Ó, um triângulo aqui e um triângulo aqui. Calcule a área do triângulo DFG. Então, o triângulo DFG é esse aqui, ó. Qual que é a área desse triângulo? Eu vou fazer ele todo em verde, ó. Qual que é a área desse triângulo? Bom, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é B. Então, a área é igual a base, a altura aqui é H, e aí a gente divide por 2. Então, essa é a área do triângulo DFG. Tá pedindo lá no número 1. A número 2 fala assim, considere o triângulo DEF. Então, o triângulo DEF é esse aqui, ó, tá? Desenhe na figura a altura relativa do lado DE desse triângulo. Então, a altura relativa do DE vai ser essa daqui, ó. Então, você vai ter que traçar aqui, retinho, e vai ter que prolongar aqui. Então, essa daqui, ó, é a sua altura H. A altura tá fora do triângulo. Não tem problema, a gente pode ter alturas fora do triângulo, tá? Então, essa aqui é a altura dele. Qual é a medida da altura que você traçou no item A? Justifique sua resposta. Essa altura aqui, eu já até coloquei aqui, ó, que ela é H. Ela é exatamente essa altura. Por quê? Porque a gente formou um retângulo aqui, tá vendo? Ó, 90 graus, 90, 90, 90. A gente formou um retângulo. E lados opostos do retângulo tem medidas iguais, tá? Então, na número 2, o que ele pergunta? Letra A a gente já desenhou, letra B. Qual é a medida da altura que você traçou? Então, a medida é H. Pois, aí a gente põe, ó, a gente pode chamar aqui, de repente, E, F, G, vou chamar aqui de I, tá? Pois, D, I, F, e aqui eu vou chamar de J, tá? J é um retângulo. Pronto, tá? Tá justificado aí. Letra C. Calcule a área do triângulo DEF. Então, qual que é a área desse triângulo aqui? Então, vai ser a base, que é esse daqui, vezes a altura, que é H, dividido por 2. Então, número 3, a área é igual a base, agora a base minúscula, vezes a altura, que é a mesma altura, né? Dividido por 2, tá? Essa aqui, na verdade, é a letra C, tá? Não é número 3, não. É a letra C. Aí, agora, o número 3 fala, com base nos itens 1 e 2, obtém uma expressão algébrica que permita calcular a área do trapézio. Então, quem que vai ser a área do trapézio?
vai ser a área desse triângulo mais a área daquele triângulo ali. Então, vamos colocar isso aqui no número 3, ó. Então, a área do trapézio é igual base vezes altura dividido por 2, mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, agora vamos só organizar isso aqui, ó. O denominador é igual, a gente pode escrever tudo sobre o mesmo denominador. Então, vai ficar base vezes altura mais base menor vezes altura. Tem altura aqui, tem altura ali, a gente pode colocar em evidência. Então, vai ficar base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, essa daqui é a formulinha que a gente tem para calcular a área do trapézio, tá? Então, ali naquele retângulozinho, né, que não é um retângulo, azul, você pode colocar isso, tá? Então, põe a área é igual base maior mais base menor, dividido por, vezes a altura, dividido por 2, ok? Agora, a gente vai lá para a página, deixa eu olhar aqui qual que vai ser, página número 441. A gente vai fazer o teste número 1, tá bom? Então, vamos lá, depois de copiar isso, e a gente vai fazer o teste 1, tá? Então, olhem lá a questão número 1 do teste. Ela fala o seguinte. A figura mostra dois quadrados de centro, C1 e C2. Então, aqui é o centro 1 e aqui centro 2. Ambos de área 32 centímetros quadrados. A área do trapézio sombreado na figura em centímetros quadrados é igual a... Então, qual que é a área desse trapézio aqui? Bom, a área desse quadrado é 32, a área desse é 32. Então, a área dos dois quadrados é igual a 64, né? Porque 32 mais 32 é igual a 64 centímetros quadrados. Qual que vai ser a área do trapézio? Bom, eu teria que saber os lados, essa base aqui. Ficaria um pouco confuso. Olha só o que a gente pode fazer, ó. A gente pode dividir esse quadrado aqui, ó, em 4 partes e esse aqui em 4 partes, tá vendo? O nosso trapézio, ele pega aqui, ó, uma parte, duas partes, metade, metade aqui, né? Essa metade e essa metade. Essa metade com essa metade dá uma parte, duas, três. Então, ele pega 3 partes do nosso, dos nossos quadrados ali, né? Então, olha só, eu não tenho 8 quadradinhos? Então, a gente pode fazer 64 vezes 3 oitavos, tá? Porque 64 é tudo. A gente vai pegar 3 oitavos para saber quanto que é, tá? E como que a gente faz isso? Ó, põe 1 aqui embaixo. A gente pode simplificar o 8 com 64, que dá 1 e dá 8. 8 vezes 3, 24. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, a área do trapézio é 24 centímetros quadrados, que é a letra B de bola. Ok? É só isso, tá, gente? Aí, vocês façam em casa, então, os exercícios 1, 2 e 3. Eles são bem simples. O número 1 é para calcular a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A número 2, área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E a número 3, que vai ter que pensar um pouquinho, tá? Ó, na figura a seguir, a área do retângulo gato é 24 centímetros. M é o ponto médio de GO e E é o ponto médio de MO. Calcule a área do trapézio. Então, vocês vão ver como que vocês vão calcular a área desse trapézio a partir da área do retângulo, tá? Aí vocês vão ter que pensar um pouquinho mais nisso, ok? Então, é isso por hoje, tá? Tenham um ótimo dia, bom fim de semana, bom feriado aí pra vocês também, né? De segunda-feira. E aí, na terça, a gente volta com a nossa aula, ok? Tchau!